Para iniciar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos básicos para iniciar uma estrutura de remuneração. E para a gente começar isso, para iniciar esse assunto, a gente precisa entender de algumas coisas que a gente vai usar daqui para frente, no futuro, na formatação e na construção desse modelo de remuneração ou de estrutura de cargos e salários. Mas duas informações são extremamente importantes para que a gente tenha noção do que a gente está falando. A primeira delas é a diferença que existe entre salário e remuneração. Mas não se preocupe, você que não é da área de recursos humanos e que não está acostumado com esses dois termos e perceber a diferença entre um e entre outro, não vai notar muito bem essa questão e essa diferença. Mas é exatamente isso que a gente vai tentar passar aqui para vocês a partir de agora. O salário, aquele que você recebe quando você é contratado, é diferente de remuneração. E vamos entender uma coisa. Vamos imaginar que você chegue para trabalhar numa empresa hoje e então você entrega a sua carteira profissional lá no departamento pessoal. No final da tarde, você chega, pega a sua carteira profissional de volta. E aí você olha lá nas anotações da sua carteira profissional, onde está escrito contrato de trabalho. E lá você tem algumas informações importantes. Vamos ver algumas informações importantes. Você vai anotar lá, você vai notar que você tem contrato de trabalho escrito. Qual é o seu cargo? Qual é a data que você vai iniciar suas atividades dentro desta empresa? E principalmente para você, qual é o seu salário? Muito bem. Então o salário aqui é o quê? É algo que você recebe ou que você vai receber em função de um contrato, de algo formal entre você e o seu empregador, entre você e o seu chefe. Vamos ver então essa encenação que vai dar um pouquinho mais do exemplo que eu estou citando aqui para vocês. O senhor ganha um salário mínimo, como está aqui na sua carteira de trabalho, é isso? Isso mesmo, esse é o meu salário. Mas então, como o senhor vai pagar a prestação que é do mesmo valor do seu salário? Desculpe, infelizmente eu não posso aprovar o crediário. Mas senhor, meu salário é esse que está aí na carteira, mas eu sou vendedor e ganho comissões. Veja meu lerite. Mas tudo isso? Então, como vocês puderam ver nesse exemplo, o salário ele é diferente da remuneração. Enquanto o salário é aquilo que você recebe enquanto um contrato de trabalho formalizado entre o seu patrão e você, a remuneração são todas as outras vantagens adicionais que você recebe em função do seu trabalho. Se a gente voltar para o nosso exemplo, nós vamos perceber uma coisa. O vendedor, ele quase não consegue fechar o seu crediário ou o seu negócio. Por quê? Porque ele acabou esquecendo de mostrar lá para o atendente que ele não tinha somente aquele salário registrado na sua carteira profissional, mas tinha também uma remuneração diferenciada, que ele recebia em função do quê? De vendas que ele fazia para aquela empresa que ele trabalhava. Então isso faz com que a remuneração total dele se torne um valor muito maior do que aquele salário inicialmente contratado. E o vendedor, nesse nosso exemplo, é um caso típico de uma pessoa que tem uma remuneração, às vezes, muito maior do que o seu salário base. Agora, nós também podemos perceber isso na previsão legal, no texto legal, que rege a relação entre empregado e empregador, que é a nossa consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho no Brasil, ela não é uma lei específica, ou não é um código, como um código civil, um código penal, ou um código tributário nacional. Ela é um apanhado de leis. Se você abrir a CLT, vai enxergar lá uma série de leis que, se somadas, nos traz a consolidação das leis do trabalho. Vamos ver, então, uma previsão legal sobre a questão relacionada ao salário. Essa previsão legal, ela está logo no início da CLT, logo no seu artigo 3º. Vamos dar uma olhada. Consolidação das Leis do Trabalho, capítulo 1, artigo 3º.
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. É isso mesmo. Vocês viram? Aqui nesse artigo 3º da CLT, é claro, para você ser considerado empregado, você tem que ter um pagamento de salário. E não só isso, existem outras questões que fazem com que a relação entre empregado e empregador seja autêntica, esteja estabelecida. O salário é apenas um deles. A questão importante aqui também no artigo 3º é perceber que há uma dependência econômica, e a dependência econômica é que estabelece o vínculo empregatício entre as partes, dentre outras questões. Mas para a gente aqui, na montagem da nossa estrutura de cargos e salários, e para entender bem o que isso significa, nós vamos ficar apenas com o salário. A outra questão importante, e que também está prevista dentro da consolidação das leis do trabalho, é uma previsão relativa à remuneração, que agora está mais lá no meio da CLT. Já no capítulo 2, no artigo 457, tem uma previsão a respeito da remuneração. E nós vamos ver isso agora também. Consolidação das Leis do Trabalho, capítulo 2, artigo 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Vamos pensar numa coisa. Você vai num restaurante e no final do seu jantar, ou do seu almoço, ou do seu lanche, você pede a conta. Quando você chega e recebe essa conta, você olha lá no finalzinho e tem 10% de serviço. Isso é muito comum aqui no Brasil. Nesse momento, o que está acontecendo aqui? Existe um pagamento adicional por aquele serviço que você está recebendo daquele garçom específico que está te atendendo. Nesse momento, você está contribuindo para quê? Para a remuneração daquele garçom. Por quê? Porque o salário que ele tem contratado com o dono do restaurante, ele já recebe normalmente, independente se ele serviu uma mesa ou não. Mais aqueles 10% de serviço e mais uma gorjeta que você acaba dando para ele no final, na ida, ele te atendeu bem, afinal de contas, também compõe a remuneração dele. Então, resumindo, a remuneração desse garçom é o salário base que ele recebe, registrado na carteira profissional dele, e mais as somas de todas as gorjetas do mês e todos aqueles 10% do mês das contas que ele acabou servindo. Vamos falar então agora sobre a evolução dos modelos de remuneração. O mundo realmente evoluiu. E essa evolução, ela não para por aqui. E junto com a evolução das empresas e a evolução do mundo, as áreas de RH também evoluíram. E não só as áreas de RH, mas as outras áreas também. E isso fez com que nós pensássemos em novos modelos de remuneração. É difícil imaginar, por exemplo, as empresas da década de 60 e de 70 preocupadas com questões, por exemplo, do meio ambiente. Hoje, elas estão olhando muito mais para isso. Também é difícil a gente imaginar que lá atrás, na década de 60, na década de 70, as empresas elas estivessem muito preocupadas com a questão das pessoas, ou da satisfação dos clientes, ou dos processos que elas estavam implementando a respeito de remuneração, ou a respeito de outros processos relacionados à gestão de RH. Na verdade, o que a gente está falando aqui é que existiu uma era que a gente pode chamar de uma era industrial. E uma era que é uma era mais moderna, uma era mais evoluída, chamada era do conhecimento, ou era do talento.
A era industrial, ela traz para a gente alguns componentes importantes. Qual é o componente mais importante das empresas da era industrial? Ou seja, essas empresas da década de 60, da década de 70 ou de outras décadas passadas. O principal foco dessas empresas era o lucro. Já as empresas modernas, as empresas da era do conhecimento, da era do talento, elas também estão preocupadas com o lucro. Afinal de contas, uma empresa só existe e ela busca sempre um resultado, o seu lucro. Mas o lucro aqui, ele é uma consequência de uma série de outras questões. Na verdade, um grande componente, um componente fundamental nesse processo de evolução das empresas é a questão das lideranças. Os dois modelos, tanto na era industrial quanto na era do conhecimento, eles são completamente diferentes. A liderança na era industrial, ela era uma liderança autocrática, que não delegava. E isso fazia com que a sua consequência principal fosse o lucro. Então eu buscava o lucro e a minha liderança, ela não me delegava e não me dava abertura para conseguir esse lucro de outras maneiras. Já na era do conhecimento, a liderança se transformou. A liderança se transformou numa liderança mais liberal, numa liderança onde a delegação começou a fazer parte do processo. E, consequentemente a isso, o lucro começou a ser olhado de uma outra maneira. Ou seja, eu só consigo lucro como consequência de uma série de ações voltadas para a liderança. Então, a liderança tem papel fundamental nessa questão, tanto da era industrial como da era do conhecimento. Ou seja, houve uma evolução. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Na era industrial, nessas empresas do passado, o mais importante eram as máquinas. Era a superespecialização das pessoas, e não as pessoas em si. Já na era do conhecimento, o nosso foco principal são as pessoas. Vamos resumir um pouquinho o que a gente acabou de dizer. Então, a liderança autoritária da era industrial, ela vai dar pouca autonomia para as pessoas dentro da organização. Mas, do ponto de vista da gestão empresarial, o foco principal é o lucro. Já na era do conhecimento, a liderança é uma liderança interacional, que prevê o quê? Uma maior descentralização, uma maior autonomia das pessoas nos processos de trabalho. E, em consequência disso, os lucros aparecem de uma maneira diferente, porque o foco é nos resultados, ou seja, o foco é nas pessoas. Modelos tradicionais versus modelos estratégicos de remuneração. A partir então da evolução dos modelos de gestão das empresas, foi preciso que nós tivéssemos uma evolução também nos modelos da área de RH. E aí, N modelos começaram a ser implementados. Por exemplo, modelo de gestão por competências. E aqui, no nosso caso, a evolução dos modelos, do modelo tradicional de remuneração para o modelo mais estratégico de remuneração. O que a gente está querendo exemplificar aqui para vocês é que se as pessoas, ou melhor, as empresas evoluíram, as pessoas também tiveram que evoluir. E aí, consequentemente, a área de RH teve que evoluir os seus modelos de negócios, os seus modelos de remuneração. Vamos dar um exemplo. No passado, na era industrial, que a gente falou há pouco, era muito comum, por exemplo, as pessoas ficarem muito tempo dentro das empresas. Isso fazia o quê? Vamos imaginar, como é que uma pessoa ganhava uma promoção? Como é que uma pessoa, por exemplo, ganhava um aumento de salário dentro desse modelo das empresas do passado? É fácil. Era só esperar o tempo passar. À medida que o tempo passasse, ela ganharia ou não uma promoção ou uma remuneração diferenciada. Por quê? O que valia a pena nessa ocasião era a lealdade e ser fiel era muito importante dentro desse modelo. O que não é verdade e o que não acontece agora nos modelos mais modernos de remuneração. Por quê? Uma pessoa hoje já não é mais olhada da mesma maneira que no passado, quando ela ficava muito tempo dentro de uma empresa.
Hoje, a própria pessoa quer conhecer mundos novos, quer conhecer novas práticas de mercado, né? Acaba se cansando daquela empresa porque as práticas não fazem com que ela abra os seus horizontes. É esse modelo que hoje nós temos em mente. É um modelo que preconiza não só a estabilidade ou a lealdade ou ser fiel. Ele preconiza as competências. Eu sou remunerado pelo talento que eu tenho. E esse foi um grande passo na evolução dos modelos de remuneração, tanto do modelo tradicional para o modelo de remuneração mais estratégica, um modelo onde eu posso ter algo mais a partir de um salário tradicional, um salário contratado. Então é a partir da evolução desses modelos que a gente começa a entender uma questão um pouco diferente relacionada com o modelo do passado. Hoje, as pessoas devem ser remuneradas pela contribuição e pelos resultados que elas trazem para as organizações. Não só pela lealdade e pela aquela questão da fidelidade com relação ao empregador. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar o seu time de futebol. Esse time de futebol do seu coração. Faça uma pergunta para você mesmo. Quando o time de futebol está lá jogando, vamos entender qual é o principal objetivo dele. Ora, o principal objetivo dele é ganhar, não é? E o principal objetivo, ganhar, está relacionado ao quê? A fazer o gol, não é verdade? Então, o time entra em campo com o objetivo de ganhar e para ganhar ele tem que fazer o gol. Então, lá dentro do campo de futebol, existem 11 jogadores do seu time. E o objetivo deles é ir lá, marcar o gol. Vamos imaginar, quem ganha mais? Quem ganha o maior salário, a maior remuneração lá dentro desse time de futebol, dentro do campo? Vamos imaginar, o goleiro ganha mais do que o jogador da defesa? O jogador da defesa ganha mais do que o meio de campo, ou o lateral? Ou o atacante? Quem ganha mais nesse time de futebol? Todos os salários são iguais ou não? Certamente que não. Por que não? Porque quem dá o melhor resultado é que tem o melhor salário dentro desse time de futebol. E aí você pode pegar N exemplos, partindo desse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, resumindo, os modelos tradicionais de remuneração, eles estão baseados no cargo. Ou seja, eu desenvolvo um modelo baseado na remuneração pelo que o cargo é, ou pelo que o cargo faz. Já no modelo mais evoluído, o modelo estratégico de remuneração, eu remunero as pessoas pelo resultado que elas trazem para a organização. Os modelos estratégicos de remuneração, então, levam em conta o quê? O desempenho versus os resultados. Vamos falar sobre os objetivos da construção de um sistema de remuneração. Toda vez que alguém me pergunta, por que você quer montar um plano ou um sistema de remuneração dentro dessa empresa? Porque essa pergunta é uma pergunta importante. Vamos imaginar que você, da área de recursos humanos, desenha um projeto bonito, um projeto moderno, um projeto que a maioria das empresas modernas e de resultado implantam. E você vai com aquele seu projeto lá para o presidente da empresa, dizer para ele, olha, vamos implantar esse programa aqui de remuneração, esse sistema de remuneração, e ele vai perguntar para você, mas por que você acha que eu deveria implantar esse sistema de remuneração? A partir daí, então, você tem que ter em mente que você precisa o quê? Convencer ali o presidente da empresa, ou o diretor, ou o seu chefe, que esse programa vai valer a pena ser implantado dentro da organização. Porque senão ele pode perguntar, por que eu vou gastar esse dinheiro aqui com isso, se eu posso pegar esse mesmo dinheiro e investir em máquinas, em equipamentos, em produtos, seja lá o que for. Eu tenho, então, uma série de objetivos importantes na construção de um modelo de remuneração que eu posso dizer para ele. O primeiro deles, eu vou dizer assim, olha, para que nós tenhamos um bom equilíbrio interno e um bom equilíbrio externo, é importante que a gente tenha montado um sistema de remuneração. Daí ele vai virar para você e vai perguntar assim, mas o que é esse negócio de equilíbrio interno e equilíbrio externo? Bom, aí você vai precisar convencê-lo de que isso é importante para aquela empresa.
O equilíbrio interno, por exemplo, ele está ligado a questões relacionadas à satisfação ou à motivação das pessoas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Você pode começar por aí. Mas não é só isso. Vamos pensar uma coisa. Quantas vezes você não está trabalhando ali na tua empresa e entra alguém para trabalhar junto com você no mesmo departamento? E aí você começa a perceber que ele faz a mesma coisa que você está fazendo ou que faz alguma coisa muito próxima do que você faz ali no seu trabalho, no seu dia a dia. E aí você descobre uma coisa inusitada. O salário dele é maior do que o seu. Você vai ficar feliz? Você vai ficar contente? Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por algumas questões. Isso aconteceu porque, na verdade, eu não conheço os cargos da minha empresa. Eu não sei exatamente qual é a importância de cada cargo dentro dessa minha empresa. O que é mais importante? Esse cargo ou aquele cargo? Se eu não tiver isso muito claro e bem estabelecido dentro da empresa, e se todos não estiverem convencidos disso, eu vou ter um problema muito sério. Um problema de clima, um problema de motivação e, principalmente, um problema com a produtividade. Ou seja, se eu tenho uma baixa produtividade, dentre outras questões, essa baixa produtividade, ela pode estar relacionada, por exemplo, com uma insatisfação ao trabalho relacionada às posições ou relacionada às questões salariais. Muito bem, você convenceu? Ainda existem outros objetivos. Aliás, a gente precisa pautar o nosso programa, o nosso sistema de remuneração com vários objetivos, para que eu consiga convencer o meu chefe que aquilo é importante. Então imagine uma coisa, a gente falou exatamente do equilíbrio interno, agora vamos falar do equilíbrio externo. Ele pode perguntar, o que é isso, equilíbrio externo? O equilíbrio externo está relacionado a uma outra questão muito comum. Vamos imaginar que você está na sua casa no domingo e recebe aquele jornal de domingo, normalmente vem no finalzinho ali na página de empregos, uma série de vagas em aberto, e em alguns jornais eu tenho uma tabela de salários. Você nunca se pegou querendo olhar ali se o seu salário, o que você ganha, ele está de acordo com o que está naquela tabela? Muito bem. O equilíbrio externo, eles têm mais ou menos a ver com isso. Por quê? Quando eu falo de equilibrar os salários internamente ou externamente, eu estou falando de duas questões. Internamente, eu vou olhar para os salários e as posições dentro da minha empresa, como elas se organizam. Quando eu falo do externo, do equilíbrio externo, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando assim, quanto que é que para essas funções, ou para esse cargo, as empresas no mercado pagam em média? Esse é o equilíbrio externo, ou seja, esse é um objetivo da construção de um sistema de remuneração. Equilibrar internamente os salários e equilibrar externamente os salários, para que eu não tenha perigos dentro da minha empresa, perdendo pessoas para fora, para outras empresas, para outros concorrentes. Agora a gente vai falar de um outro objetivo. O segundo objetivo importante, e aí está bastante relacionado ao objetivo do equilíbrio interno e do equilíbrio externo. Eu vou precisar conhecer, classificar e atualizar os meus cargos dentro da organização. Esse é um objetivo que você pode dizer para o seu chefe. São objetivos extremamente importantes quando a gente fala de equilíbrio interno e externo. Por quê? Como é que eu vou estabelecer que um cargo dentro da minha organização é maior, melhor, é mais importante do que o outro, se eu não conheço os cargos dentro da minha organização? Então eu preciso conhecer primeiro tudo o que tem lá. E o classificar? O classificar está relacionado exatamente à estruturação, à hierarquização. Ou seja, eu classifico os cargos ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, em grau de importância. Então, o classificar está relacionado a uma possível hierarquia. Qual é o cargo que vem primeiro, qual é o cargo que vem segundo, terceiro e assim sucessivamente. E aí o atualizar. Por que o atualizar é importante? Depois que eu conheci os cargos e hierarquizei, classifiquei os cargos, é hora de eu atualizar. Eu preciso atualizar os cargos por quê?
Porque eu posso perceber que nesse conhecimento dos cargos e nessa classificação dos cargos, eu perceba que existem cargos ali que estão sobrando, ou existem questões que eu posso remanejar. Agora, vamos tentar entender uma coisa. Quando eu digo cargos sobrando, eu não estou dizendo que pessoas estão sobrando. Então, eu posso fazer um rearranjo nos cargos, eu posso incluir tarefas a mais em um outro cargo. Existem cargos que, em algumas situações, são redundantes. Então, esse objetivo é extremamente importante para que eu mantenha e dê manutenção para o equilíbrio interno e para o equilíbrio externo. Criar ferramentas para outras práticas de remuneração. Agora a gente vai falar do terceiro objetivo. A gente veio falando de modelos tradicionais e modelos estratégicos de remuneração. Pois bem, para nós construirmos um modelo de estratégia, ou modelo mais estratégico de remuneração, que leva em consideração outras questões, como, por exemplo, gratificações, participação nos resultados, remuneração por talentos, remuneração por competências, equipes ou projetos, eu só posso fazer isso a partir do momento que eu tenho o básico. A partir do momento que eu conseguir equilibrar a minha empresa internamente do ponto de vista de cargos e de salários. A partir do momento que eu conseguir externamente deixar minha empresa equilibrada e não fazer com que as pessoas encontrem mais vantagens lá no meu concorrente do que aqui internamente. Então, eu só posso montar uma estrutura estratégica de remuneração a partir do momento que eu tenho essas outras questões. Esse é um outro objetivo. Porque a empresa pode chegar para você e dizer assim, eu quero montar uma participação nos resultados. Aí você vai olhar e vai dizer, mas como que eu vou montar, chefe, uma participação nos resultados se eu não tenho nem o básico? Está todo mundo insatisfeito lá porque o fulano ganha mais do que o cicrano, e aí, o que eu vou fazer? Eu preciso comprovar, e eu preciso provar para ele que antes de que eu passe para o modelo de estratégia de remuneração, eu construa o básico, o modelo básico que tem que prevalecer. E, finalmente, a gente vai falar de uma outra questão e de um outro objetivo extremamente importante, que é a redução do turnover e do absenteísmo. E talvez aqui esse objetivo seja um dos mais importantes e que o seu chefe lá, o presidente, vai perceber de uma maneira mais fácil. Mas, para a gente falar de turnover, redução do turnover e redução do absenteísmo, é importante a gente entender o que essas duas palavras significam. Turnover, ela é de origem inglesa, uma palavra inglesa, que quer dizer o quê? Rotação, rotatividade. E no nosso caso aqui, é exatamente o que isso quer dizer. Rotação ou rotatividade de pessoal. Normalmente, o turnover está ligado a uma questão de insatisfação. Por exemplo, a pergunta pode ser o seguinte, o que faz uma pessoa sair ou não de uma empresa? O que faz uma pessoa querer ir para uma outra empresa ou querer mudar de um departamento interno? Porque o turnover também pode ser interno. Eu posso querer, por exemplo, enquanto pessoa, me ajudar a minha carreira. E à medida que eu queira ajudar a minha carreira, eu começo a perceber que lá internamente eu não tenho nenhum plano que vai me ajudar a fazer isso. A melhor saída aqui é eu ir embora e procurar outra empresa. Muito bem. E o absenteísmo? O absenteísmo, ele está relacionado a um verbo que significa abster. Abstenção significa deixar de estar ali. E agora vamos imaginar uma coisa. Você acorda na segunda-feira para ir trabalhar. E aí você acorda com aquela vontade de ir para trabalhar, não é verdade? Não é assim que acontece? Na maioria das vezes não. Agora, existem algumas empresas ou alguns profissionais que não veem a hora de acabar o domingo. É meio difícil isso acontecer, não é verdade? Mas pode acontecer. Você estar satisfeito e com vontade de ir ao trabalho é um ponto positivo. É sinal que lá deve ter coisa boa, deve ter um salário legal, deve ter um ambiente propício, e tudo isso está relacionado ao absenteísmo. Ou seja, quando eu deixo de querer estar no trabalho, ou quando eu me ausento em algumas horas do trabalho, ou eu fico doente, ou eu acordo lá de manhã no domingo com aquela vontade de não ir trabalhar e eu vou ao médico, quero pegar um atestado para ficar em casa aquele dia,
eu estou me abstendo de ir trabalhar. Isso acontece por quê? Os sistemas de remuneração, eles ajudam, de uma certa maneira, a reduzir tanto o turnover, ou seja, essa rotação, esse entra e sai da empresa, como também o absenteísmo. Por quê? Porque à medida que eu faço um equilíbrio interno, e à medida que eu faço um equilíbrio externo adequado, e as pessoas começam a perceber que há justiça e há, principalmente, uma perspectiva melhor para a vida dela e para a carreira dela, é fácil eu conseguir fazer com que elas fiquem mais no trabalho. Ou seja, eu retenho mais as pessoas e, por outro lado, eu também posso atrair mais as pessoas para a minha empresa. Aqueles talentos, né, importantes que estão lá fora, ou que estão no meu concorrente, ou que estão no mercado, eles podem vir para mim. Então, esse é um objetivo que talvez o seu chefe, o presidente da sua empresa, entenda melhor. Por quê? Porque quando eu falo de turnover e absenteísmo, eu estou falando diretamente de custo. O quanto custa, por exemplo, eu contratar uma pessoa? O quanto custa, por exemplo, eu dispensar uma pessoa, ou uma pessoa sair da minha empresa? Isso custa caro. À medida que eu consigo ferramentas estratégicas para que eu reduza esse entra e sai, eu estou ajudando no resultado da empresa. A mesma coisa acontece com o absenteísmo. Quantas horas perdidas eu tenho por atrasos, por faltas dentro da minha empresa? Isso é dinheiro puro, não é? À medida que eu tenho lá uma pessoa trabalhando numa máquina, ou numa linha de produção, ou mesmo num escritório, ela está produzindo, eu estou pagando, eu estou remunerando ela para ela estar ali. Se ela não está, eu tenho um problema, eu tenho uma baixa produtividade e eu tenho problemas no meu resultado. Agora que nós demos os primeiros passos para a compreensão do porquê montar e estruturar uma montagem ou estruturar um projeto de remuneração, o importante agora é a gente entender uma outra questão. Como é que eu posso hierarquizar, ou colocar em ordem, ou perceber que cargos são mais importantes para a minha organização? Tem um jeito de eu fazer isso? Vamos então pensar nisso. Como dica de estudo, eu deixo o livro do Luiz Pascoal, que fala sobre administração de cargos e salários. Manual prático e novas metodologias, da editora Quality Mark. Esse livro vai trazer uma visão sobre os modelos mais modernos de remuneração. Então, bons estudos!